Olá, eu sou Marcelo Moren e este é o canal Vendas Complexas na Prática. Se você trabalha com vendas B2B, vendas consultivas, vendas técnicas, o seu lugar é aqui. Se inscreve agora no canal e ativa as notificações para ficar sabendo em primeira mão sempre que tiver vídeo novo. Eu publico conteúdo aqui toda semana para te ajudar a vender cada vez mais, ok? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 3 coisas que você deve fazer antes de questionar o cliente sobre a situação dele numa reunião de descoberta durante a prospecção. Se depois você tiver alguma dúvida, já sabe, me contata pelo inbox do LinkedIn ou então deixa um comentário aqui no vídeo que eu respondo assim que possível, certo? Na minha enquete da semana passada no LinkedIn, eu perguntei para o pessoal sobre como eles iniciam a conversa com o cliente potencial durante a descoberta. A maioria deles, 44%, responde que começa falando com o cliente sobre a situação do cliente. Então eu criei esse vídeo não para dizer que isso está errado, mas para te contar que tem alguns detalhes bem importantes a adicionar no seu roteiro antes de sondar o cliente sobre a situação dele. Bom, você costuma já iniciar então a reunião de descoberta com o cliente perguntando sobre a situação, indo direto ao ponto? E já notou que em alguns casos o cliente acaba não respondendo objetivamente, ele começa a dar voltas ou dar respostas muito curtas ou muito protocolares, ele dá aquela impressão de que está tentando se livrar logo de você, ou então ele parece meio travado, ele não está à vontade para responder aquelas perguntas. Bom, se isso acontece com você, continua assistindo o vídeo que eu vou te contar como é que se resolve esse tipo de situação, iniciando uma reunião de forma que o cliente se sinta engajado, através de uma conversa mais agradável e instigante, sem perder a objetividade, que é muito importante. A primeira dica que eu te dou, confirme a agenda para não ter surpresas. É bem comum a gente combinar com o cliente, por exemplo, 1 hora de reunião e quando chega no momento, ele diz que tem 30 minutos ou menos, que precisa sair para um outro compromisso. Embora a gente saiba que imprevistos aconteçam, muitas vezes isso só revela que o cliente está pouco engajado conosco. Resumindo, você não é a prioridade do cliente quando ele vem com esse tipo de situação. Se não acontecer isso, excelente, segue em frente conforme o planejado. Mas se o tempo encurtar, avalie se não é melhor reagendar a reunião. Se o cliente diz que tem menos de 30 minutos para falar comigo, eu sempre peço para reagendar, peço uma nova reunião, até para testar o quanto ele está engajado de fato em conversar comigo. Agora, se eu conseguir avançar na reunião, o que eu faço? Eu já vou para a situação, para as perguntas de situação? Não. Aí entra a segunda dica. Comece a conversa de forma amena, mas sem cair nos clichês. Então, após passar pela introdução e confirmar a duração da reunião, é hora da gente quebrar o gelo com o cliente. E aí muitas pessoas caem na armadilha de usar clichês, como falar do clima, falar que está quente, falar que está frio, falar que o trânsito está com engarrafamento, falar da crise no país, quer dizer, assuntos muito genéricos e que não levam a descobrir nada sobre a pessoa com quem você está falando. Então, não desperdice o seu tempo e nem o do cliente com isso. É hora de perguntas pessoais não invasivas, como: o que trouxe você a essa empresa? Por que você gosta de trabalhar nessa área? Vi que você não é daqui. O que te levou a mudar de cidade? Então são perguntas que revelam muito sobre a pessoa, sem entrar em detalhes particulares que daqui a pouco possam constranger aquela pessoa e aí, ao invés de esquentar a conversa, esfria de vez. Então, as respostas que a pessoa dá vão começar a gerar possibilidades de a gente criar vínculos de empatia com o cliente. Isso é muito importante para a gente poder falar sobre situação do cliente. Então, pense nisso. Não fale de amenidades genéricas. Fale de amenidades, mas que te levem a descobrir coisas do cliente, coisas da pessoa, sem também invadir a privacidade dele.
certo? Bom, o terceiro ponto, já com o cliente relaxado, aí sim entre num objetivo da reunião, que ainda não é falar da situação dele. Usando a primeira dica que eu dei, então você já vai ter feito o cliente sorrir, quer dizer, você já conversou sobre amenidades, você já alinhou o tempo da reunião, quer dizer, o cliente já está relaxado. Então, se você já conseguiu fazer ele relaxar, conseguiu fazer ele sorrir, melhor ainda. O Jeffrey Gitomer diz o seguinte: se nós somos capazes de fazer uma pessoa rir, nós somos também capazes de vender para essa pessoa. Então, se você já quebrou o gelo, aí sim é hora de falar do objetivo da reunião. Então, depois das perguntas não invasivas, você já está à vontade diante das respostas do cliente para dizer aqui você veio, afinal, você não foi lá só para conversar sobre a vida dele. Então é a hora de aí sim você explicar os motivos da reunião. Então é hora de fazer isso sem rodeios e de perguntar ao cliente se vocês estão alinhados, se ele está esperando a mesma coisa dessa reunião ou se daqui a pouco ele estava esperando uma outra pauta. Ou ainda, se ele deseja incluir alguma coisa nessa pauta que você planejou, certo? Então, seguindo esses 3 pontos, quer dizer, você já notou, já observou que tem coisas a fazer antes de perguntar sobre a situação do cliente. Se você está pulando essas etapas, eu recomendo que você recue 3 casas no tabuleiro e experimente aplicar essas dicas que eu passei numa próxima reunião de descoberta com o cliente. Eu tenho certeza de que você vai conseguir melhores resultados, que as suas conversas com os clientes vão ser mais produtivas. Lembre-se, as pessoas compram de quem elas gostam. Ser gostado pelo cliente ou não é só uma questão de simpatia imediata ou do jeito que você é. Depende muito de você fazer o cliente gostar de você. E isso depende, sim, passa, sim, pela sua postura na reunião de descoberta, pelo jeito como você se comporta diante do cliente na reunião de descoberta, certo? Eu sou Marcelo Moren, este é o canal Vendas Complexas na Prática. Nesse vídeo eu falei sobre 3 coisas que você deve fazer antes de questionar o cliente sobre a sua situação numa reunião de descoberta. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, o link para o meu LinkedIn está aqui na descrição do vídeo, é só me mandar o inbox ou deixa um comentário aqui mesmo que eu vou responder assim que possível. Gostou do vídeo? Clica no joinha, compartilha com os amigos. Discorda de algo, quer complementar? Deixa um comentário aqui também. Te inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo do próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Ótimas vendas para você!